Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo webinar em português intitulado Como criar o seu próprio estilo artístico com Clip Studio Paint, apresentado por Lucas Piaczewski. Algumas informações gerais: o webinar durará aproximadamente 1 hora, todos os participantes ficarão em modo silencioso, haverá uma sessão de perguntas e respostas nos últimos 15 minutos do webinar. Vocês podem enviar suas perguntas, dúvidas, através da caixinha aí de questions ou perguntas na plataforma GoToWebinar. Devido às restrições do tempo, nem todas as perguntas poderão ser respondidas. Esse webinar será gravado e a gravação será compartilhada em redes sociais e subida no nosso canal de YouTube. Então, não esqueçam de se inscrever para receber uma notificação quando esteja disponível. Os apresentadores são Mari Quiñones, eu e o Lucas Piaczewski. Para quem se conecta conosco pela primeira vez ou não conhece Clip Studio Paint, Clip Studio Paint é a sua solução tudo em um para criar surpreendentes ilustrações, quadrinhos, mangás e animações prontas para publicação. Para mais informações, podem acessar ao clipstudio.net/en ou graphicsly.com. Também queremos convidar vocês para compartilhar seus Instagram Stories marcando o hashtag webinar, @lplucas, @graphicsly, @wacom e @clipstudioofficial. A gente vai compartilhar todos os seus stories. Lucas, LP Lucas, é um ilustrador e animador que mistura a pintura digital com o subtexto, cartoon e a estética dos desenhos animados de estúdios como UPA e Hanna-Barbera. Seu uso de cores suaves e efeitos de luz pictóricos é fortemente inspirado em animações dos anos 60. Com o lema Um artista tirando sarro da arte, Lucas cria vídeos semanais com milhões de visualizações ensinando sobre arte e seu processo. Alguns de seus clientes incluem a Wacom, Graphicsly, Clip Studio Paint, revista Piauí, Dontnod, Wondershare e outros. Lucas também co-criou e apresenta um dos principais podcasts de literatura do Brasil chamado Leitura de Ouvido. Se adicionar mais coisas, eu vou deixar com vocês o nosso talentoso artista Lucas Piaczewski e seu webinar Como criar o seu próprio estilo artístico com Clip Studio Paint. Muito obrigado. Oi, oi, boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver se vocês estão vendo meu monitor, todo mundo Tudo me certo. ouvindo, tudo certo? Boa tarde aí, galera. Se vocês estão no Brasil, se vocês estão em outro lugar do mundo, boa noite, bom dia. O Mário já me apresentou aí, gostaria de agradecer até a oportunidade que o Mário vem me dando, né? Faz 2 anos que a gente trabalha junto já, junto com a Graphicsly, com o Clip Studio Paint. E, cara, nossa, teve uma evolução muito legal, assim, nesses 2 anos, assim. E hoje está sendo meu primeiro webinar com a Graphicsly e eu vou mostrar para vocês, então, como eu criei o meu estilo e como você pode criar o seu. Se você já tem, assim, um estilo definido, também vai ser legal você acompanhar, porque ao longo, assim, dessa criação de estilo minha, eu tive vários escorregões, assim, que quem sabe eu possa evitar que você tenha, né? E então vamos lá, né? O que é estilo? Eu não vou ficar falando para você, você provavelmente trabalha com arte já de alguma forma ou de outra, né? Então você já deve saber o que é estilo e se você está aqui, né, para aprender sobre estilo, você já entende sobre isso. Então já vamos pular para a parte prática, já que a gente está com o software aberto aqui, com o Clip Studio, né? E vamos ir para prática mesmo. Assim, estilo é a tua linguagem, né? Quem você é. Quando você olha para alguém que tem um estilo bem definido, você muitas vezes já só de olhar ali, você já sabe quem que é o artista. Então, aqui
o Mark Mignola, você sabe, né, que ele usa esse contraste, assim, ele trabalha com marker bastante, né? Então ele tem esse contraste bem forte nos personagens dele, da sombra desse lado, né, e a luz do outro. Então você já sabe que é dele esse contraste, além, bom, essa caveirinha aqui você vê toda hora, né? Também no estilo dele. E essa falta de ombros, né, que os personagens dele têm, né? Esse triangular assim, que os personagens dele são todos sem ombro, né? Isso é até engraçado e dá um ar cômico, né? Então você já sabe que esse estilo é dele. Quando você vê algo do Dalai Lama, olha, eu sempre confundo Dalai Lama com o Salvador Dali. Quando você vê algo do Salvador Dali, você já sabe, né, que tem esse ar surreal. Quando você vê algo do Mobius, você sabe que ele usa essas cores bem vivas, né? Esses contrastes de cor. Se você pegar assim a obra de cada um desses autores e colocar desses artistas e colocar lado a lado, você sabe que você vê uma unidade, né, no estilo, que esse é o nosso objetivo. É possível você imitar qualquer estilo desse, né? Eu vou fazer com o estilo do Mark Mignola, do Mark Mignola, vou fazer com o estilo do Salvador Dalí. É possível você imitar ele, mas aqui o desafio é você criar o seu, né? E você conseguir repetir o seu estilo. Que isso que também é a parte complexa, porque no começo eu fazia e repetia, tentava fazer essa repetição, né? E não ficava igual, eu mudava, né, coisas e não tinha essa unidade de estilo. Então vamos lá ver como é que eu cheguei a ter essa unidade, assim, como você pode ter a unidade no seu estilo. Tá, então eu quero jogar assim uma proposta inicial aí para vocês, que é o seguinte: agora a partir desse momento, se você não faz isso ainda, eu queria que você, toda vez que fosse desenhar, você fizesse notas mentais do que você está fazendo. Vai dar mais trabalho, porque muitas vezes a gente desenha meio no automático, né? Então você vai ter que ficar consciente ali no que você está fazendo toda hora. O que eu quero dizer com isso? Quando você desenhar uma nuvem que você gosta, né? No caso aqui, eu desenhei minha nuvenzinha, mas as minhas nuvens são meio que sempre dessa forma, assim, que eu faço elas, né? Quando às vezes eu faço aquelas também que é assim, né? Tipo, bem suavezinho assim no fundo. Então, minha proposta é, sempre que você vai fazer alguma coisa, desenhar qualquer coisa, você faz a nota mental. Eu gostei de desenhar dessa forma aqui. Então, no meu caso, a nuvem, quando eu desenhei ela, eu falo, eu gostei de desenhar dessa forma. Daí quando você, e também ao contrário tem que acontecer, né? Quando você for desenhar algo e você, pô, não tô, não tô curtindo, não tô curtindo muito isso aqui, né? Não tô gostando de fazer. Daí você também faz uma anotação mental, né? Não gostei de fazer desse estilo aqui. E daí o que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Quando você começa a fazer essas decisões conscientes do que você está fazendo, você vai gerar uma lista, né, de coisas que você gosta e você vai começar a repetir. E o que você não gosta, você vai evitar, né? Vai deixar de lado. Vou te contar o meu exemplo assim. O que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de fazer flat, design flat, né? Que é aquele com a cor bem pura e feito feito daquela forma bem quadrada, sabe? Bem limpa. Eu não gosto muito de fazer esse estilo. E no começo eu até tentei fazer desse estilo, porque eu acho bonito, né? E eu tentei fazer algumas coisas e não é isso que eu gosto. E assim, fiz aquele xizinho na mente, né? Isso aqui eu não gosto de fazer. Então isso é bem importante. Você ter a consciência de que é o que você gosta de fazer. Porque muitas vezes a gente acha bonito, né? Mas a gente vai fazer e não fica legal, a gente não gosta de fazer. Então tenha consciência disso. É o que você gosta de fazer, né? E não o que você acha bonito. É igual digamos, vamos colocar aqui uma música, né? Às vezes você tem uma banda e você fala, pô, Queen, eu queria tocar Queen, é muito legal tocar Queen.
E daí você vai cantar e você percebe que você não é o Fred Mercury, né? E daí aquilo lá não fica bom. E você também se esforça muito para cantar e não consegue direito. Então, é a mesma coisa. Pega músicas assim que encaixem com o que você gosta, com o que você faz e que você acha bonito também, né? Mas tenha consciência disso. Não tenta ser o Fred Mercury, que muitas vezes você não vai chegar onde você quer, né? E daí, estilo, assim, para mim, ele não tem muito a ver com coisas específicas. Ele pode ser simplesmente a tua linguagem, né? O teu estilo pode ser baseado em várias coisas diferentes. Eu vou passar aqui por algumas, mas sobre cores, para começar aqui, né? Eu queria falar para vocês uma coisa que eu fiz quando eu estava tentando definir o meu estilo. O que eu fazia muito? Eu tentava usar muito azul em tudo. Eu falei, eu gosto de azul, o meu estilo vai ter essa cor em tudo que eu faço, né? Vai ter azul de várias formas. E eu enfiava azul em o que eu conseguisse, assim. Eu chegava na ilustração e falava, pô, essa ilustração tá ficando legal, mas não tem azul ainda. Eu vou ter que achar uma forma de deixar azul. Então, isso é um erro, assim, que você coloca uma limitação negativa, né? Porque, pô, você vai tentar fazer tudo azul ou tudo verde. Ah, meu estilo tem tudo rosa. E você vai ver que aquilo vai enjoar fácil, sabe? Você vai enjoar daquilo e as pessoas também vão enjoar. Eu vejo vários ilustradores, assim, super talentosos. Teve um no Instagram que eu descobri esses dias. E eu vi o post dele, assim, a ilustração, entrei, dei like, entrei no perfil dele e eu vi que todas as ilustrações eram da mesma cor. Ele usava um azul e um laranja, assim. Azul, laranja e amarelo, se não me engano. Em todas as cores, em todas as ilustrações. E ficava enjoativo, você via aquilo lá e tinha uma unidade de estilo, mas parecia sempre a mesma ilustração, sabe? Não chamava atenção. Então eu quero deixar para vocês assim que cor é importante, mas não coloque com muita limitação. Daí o que eu sugiro assim você fazer sobre cores? Ó, vamos olhar aqui, ó, o estilo do Mobius, né? A gente vê aqui no estilo dele que tem uma predominância de cores. Aqui no caso, né? A gente tem muito roxo, né, no estilo dele. Ó, e parece que é sempre o mesmo roxo, né? Ó, aqui no cantinho. Então a gente tem esse roxo que se repete. E a gente também tem essa vivacidade, né, das cores. Então a gente tem esse laranja forte, né? As cores uma contra as outras são bem vívidas, né? Então cores fortes ele usa. Ó, se a gente for do Mike Mignola, o que é a predominância da cor, né? É o vermelho, mas ele usa só vermelho? Não, né? Ele tem o verdinho aqui, ó, tem esse azul. O que tem, assim, de semelhante, que se você for analisar, que as cores deles são meio desaturadas, né? Ó, tem amarelo, elas são um pouco menos saturadas, mas o estilo dele não tá só nas cores, né? Isso é parte do que ele faz. Então, ó, vou pegar aqui o meu exemplo agora de, do que eu uso aqui para a gente pensar um pouco sobre essas cores, né? Então, você vê que eu tenho azul bastante, e azul é algo que predomina no meu estilo. Mas eu desencanei, sabe, dessa de querer usar o azul toda hora. Então eu comecei a usar outras cores, fazer teste com outras cores. E daí eu também tinha pensamento assim, pô, eu só uso azul, isso vai ficar enjoativo. Então, por um tempo determinado, eu vou começar a usar mais só verde e mais só roxo. Então, isso também não funciona, sabe? Você tem que ter usar de todas as cores possíveis conforme os projetos vão pedindo, né? Conforme a ilustração que você está fazendo vai pedindo. Então, você colocando uma cor, limitando uma cor na sua ilustração, antes mesmo de você ter a ideia, você está
tá limitando as possibilidades dela, né? A grandeza que essa ilustração pode ter. Então foi assim que eu comecei a mudar um pouco esse pensamento. E quem tiver perguntas aí, pessoal, vou até falar para deixar no chat, né? Que a sua pergunta, que no final o Mário vai coletar todas e vai fazer para mim e eu posso responder você. Isso é no final que acontece, né? Nos 15 minutos finais. Então vão deixando pergunta aí, enquanto vocês lembram, né? Não deixa as dúvidas passarem, vai jogando ali no chat que depois o Mário organiza para me passar. Então, voltando aqui para a cor, ó, se você analisar, eu uso meio que, ó, se eu pegar o roxo aqui, ó, eu uso o roxo parecido sempre, ó. Esse roxo aqui, aqui até que no vinho aqui, se você pegar, é um roxo parecido. E o azul também, eu não saio muito da variação que eu tenho. Então, eu ainda tenho uma limitação de cores, né? Eu ainda tenho ela. Só que... Opa, risquei por cima da camada, agora foi. Só que assim, eu criei uma paleta de cores de várias cores diferentes. Então, eu tenho essa limitação de cores, mas são em várias cores que eu aplico elas. Então, o meu estilo ela tem, ó, aqui no cantinho, ó, eu fiz essa aqui é mais ou menos a paleta que eu sempre uso. Eu fiz aqui essa paleta que é assim, ó. As minhas cores são meio desaturadas. Elas não são super estridentes. Ó, tem esse verde que eu tenho bastante aqui nessa ilustração do peixão aqui. Ó, elas são meio sem saturação, sabe? Esse azul aqui também, azul da calça dele aqui, ó. Então, eu fui escolhendo essas cores. Ah, eu gosto dessa. Ah, eu gosto dessa combinação. Ah, eu curto essa combinação desse laranja aqui com esse roxo. Opa, com esse roxo aqui. Eu acho que fica bonito, sabe? Deixa eu aumentar meu brush aqui. Eu acho que fica bonito essas duas, ó, com o preto, ó. Se a gente juntar essas três aqui, ó, dá uma paleta legal, né? Se a gente juntar agora esse verde com esse begezinho aqui, com o verde escuro, sabe? Ele vai criando essa unidade com esse mais claro aqui, ó. A gente vai criando uma unidade, né? Uma palheta. Então, o que que eu uso mais? Eu uso as palhetas que eu crio. Eu não uso cores específicas. Então, eu queria também te incentivar a fazer isso, né, com o seu estilo, você criar essas suas palhetas e que elas se conversem, né? Soa complexo, pô, como é que eu vou chegar nesse nível, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Você é aquela coisa de estar desenhando consciente, né? Você tomando decisões ali o tempo todo do que você quer fazer. E isso requer mais energia, né, mental ali, você tem que ficar pensando toda hora e você fazendo essas decisões, mas vale a pena, porque depois assim, uma caixinha, né, que vai estar todas as suas ferramentas lá, e daí você vai conseguir puxar dela para pôr na tua ilustração. Então é legal você ter esse trabalho assim de formação de estilo para também ser mais eficiente. Então você vai conseguir fazer mais rápido as coisas, não vai ficar muito na dúvida, porque o que acontecia antes, quando eu não tinha esse estilo, né? O meu estilo mais definido. Eu ficava muito pensando o que fazer de um lado para o outro. Então, quando você define, você começa a ter mais clareza e mais objetividade, né? Então é muito legal isso. Daí aqui quanto aos brushes que eu uso. Eu não vou também te aconselhar a você... Bom, se você gostou de algum brush que eu uso, você pode com certeza ter a sua própria versão dele, né? Mas os brushes foi mesmo que a mesma coisa das cores. Eu fui escolhendo assim conforme eu uso. Então fui usando, até eu chegar em brushes que eu gosto. Então esse aqui é um que eu faço os sketches. E eu comecei a usar esse aqui, ele é tipo um lapisinho, né? Eu comecei a usar ele bastante também, não só em sketch, eu estou usando em partes finais da ilustração. Depois eu vou te mostrar até, eu vou fazer uma ilustração meio na prática aqui com vocês.
Tem esse que é o lápis um pouquinho mais forte, que eu uso para contornos quando eu quero definir mais. Tem essa esponja aqui, que eu faço com ela? Às vezes eu tenho, vamos lá, tem uma bolota lá. Sempre legal fazer com bola, né? Que é simples. Tem uma bola, e daí eu pego essa esponja aqui e eu quero fazer uma luz batendo aqui do ladinho dela. Eu ponho um pouquinho mais claro, né, a cor, e coloco esse ruidinho assim. Então, é isso, para isso que eu falo, para isso que eu uso esse brush aqui. Eu tenho essa daqui, ela é tipo quase uma aquarela, mas não é. Que ela tem essa textura um pouco de papel, assim. E ela é mais suave, que eu também uso bastante. Daí eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui faz meu computador sofrer um pouco, até. Que ele imita acrílico, né? Então isso aqui eu uso para fazer fundo, que fica esse, né, granuladinho. Então, meu estilo ele puxa bastante do retrô, né? Então ele tem muito dessas texturas e tal. Então, não necessariamente teu estilo precisa ter qualquer coisa dessa. Teu estilo pode ser, né, flat color, igual eu falei antes. Pode ser totalmente flat, sem ruído, sem nada. E tá tudo bem. O importante é o teu, você tá feliz com aquilo, né? Então, esses aqui do ladinho, né? Deixa eu abrir um pouco maior, só voltando nos brushes. Esses são os brushes que eu uso sempre, ó. Tem 10 brushes, ó, que eu uso, assim, eu fiz a minha pastinha, né, com eles, e eu uso toda hora eles, eu raramente saio deles, né, mas isso quer dizer que você está preso a eles? Não, eu ainda adiciono brushes eu ainda faço escolhas, né, tipo esse aqui do acrílico que eu te mostrei, faz um mês que eu estou usando ele, eu estou gostando um monte, então eu adicionei, sabe, na minha caixinha de ferramentas. Então você tem que estar toda hora assim ligado para evoluir, né? Tá, então as influências. Vamos falar sobre influências. É legal aquela coisa de você copiar, né? Isso é legal você ter você às vezes tentar copiar o estilo de alguém que você gosta. Mas, assim, se você fez uma ilustração e você, no final dela, pensou, pô, tá muito parecido com essa outra pessoa aqui, tá muito parecido. Se você pensou isso, eu te aconselho a mudar, a fazer algo novo, mudar a ilustração, porque se você viu isso na tua própria ilustração, as pessoas também vão ver. Às vezes elas enxergam até mais que você, sabe? Então, eu aconselho você fazer o quê para isso não acontecer? Essa cópia, né? Eu tenho uma pastinha no meu computador que é meu estilo, né? Eu tenho a pastinha My Style. E ali dentro, ó, peraí, até vou mostrar para vocês, ó, segredos secretos que eu vou mostrar. Ó, aqui ela. Então eu tenho a minha pastinha, que o nome dela é My Style mesmo, e dentro dela eu guardo tudo que eu acho legal, assim, que eu acho que combina com o meu estilo. Então eu gosto muito do filme do 101 Dálmatas, o original, acho que é de 62. Então, ó, eu aqui eu coloco todos os frames do filme. Eu fui no filme, fui pegando os frames que eu gosto, fui colocando todos aqui. Eu gosto muito do Richard Daskal, ele tem esse estilo meio tortinho que eu gosto. Scott Willis com o Samurai Jack, né? Então, Samurai Jack eu tenho muita influência de Samurai Jack no meu estilo. Então, salvei várias artes do Scott Willis, que é quem fez assim a maioria da arte, né, do desenho foi ele que fez, ele é muito legal, fez muita coisa legal. Então eu salvo tudo que vai me agradando, eu salvo. Ó, aqui tem o meu estilo da UPA, né, da UPA aqui, que é aquele antigo. E aí o que acontece, né? Quanto mais coisas você vai juntando na tua pastinha de estilo, mais o teu estilo vai ficando, vamos dizer assim, menos o teu estilo vai parecer com os outros, entendeu? Porque você está com um monte de influências e você está pegando uma coisinha de cada uma. É diferente de você pegar um artista ali e eu gosto muito
do Mike Mignola. Então eu vou fazer, tudo que eu fizer vai ser parecido com o que ele faz. Então é diferente, sabe? Se você pegar vários artistas e várias influências diferentes, você vai conseguir deixar o teu estilo mais único. Essas são as influências que eu tenho aqui salvo no computador, mas eu tenho o meu Pinterest lá, que também lá tem uma pastinha meu estilo que tem, nossa, tem um monte de coisa também. E eu sempre recorro a elas quando eu vou fazer o meu estilo. Então é essa forma que você faz para se inspirar sem copiar, né? Você junta o máximo possível e pega uma coisinha de cada um. Ah, eu gostei desse estilo de árvore aqui. Eu gostei desse estilo de nuvem. E cada vez que você faz isso, eu gostei da árvore do Richard Dawkins, por exemplo. Deixa eu... agora eu já fechei a pasta, mas tudo bem. Eu gosto da árvore do Richard Dawkins, que é do Samurai Jack. Daí você vai lá e olha a árvore dele, salva, mas você não faz exatamente igual, você muda alguma coisinha, sabe? E daí isso juntando com outras referências, as pessoas não vão olhar e falar, ah, tá muito parecido com aquele artista, né? Elas vão encarar como o seu estilo. Beleza? Então, sempre várias referências, o máximo possível que você conseguir, melhor, várias inspirações. Daí aqui, ó, um exemplo disso, né? Eu vou mostrar todas as referências que eu usei para fazer uma ilustração. Teve essa, teve essa, teve essa. Ó, dos 101 Dálmatas aqui. Tem umas capas do New Yorker, que eu sempre gostei muito das capas do New Yorker. Todas essas referências, né, eu encontrei. E daí a ilustração é essa aqui, ó. Então, ó, as referências ao lado aqui, ó. Essas são as referências que eu joguei aqui para você ter uma noção. Tem algumas coisas parecidas? Tem. Se você olhar aqui nessa composição, do ladinho aqui, ó, essa foi minha inspiração. Eu achei muito legal essa ideia dos fantasmas, os fantasminhas estarem assistindo ali o cinema do cemitério, né? E as pessoas todas ali no drive-thru, né? No drive-thru não. Esqueci o nome do cinema lá que se explicar. Então eu achei legal essa ideia dos fantasmas estarem observando ali por trás, né? Eu falei, vou fazer algo assim. Daí eu fiz aqui os fantasmas, como se fosse no Halloween, né? Os fantasmas assustando as crianças usando um fantasma de pano, né? De lençol aqui, com uma vassoura, né? Então eu achei legal eles estarem atrás do muro assustando as crianças com um fantasma falso, sendo que eles são fantasmas de verdade. Então aí tá a ideia, né? O meu conceito. Daí também, o que que eu faço? Nesse caso aqui, eu também fui no Street View e falei, eu queria que tivesse uma cara de cemitério londrino, assim, que fosse um cemitério meio com esse estilo. Eu fui no Street View e comecei a passear lá no cemitério de Londres, acho que o nome é Highgate, algo assim, e comecei a ver como é que era os túmulos e tal, quem que estava enterrado, tipo, tinha o túmulo do Douglas Adams, e nesse cemitério, e daí eu fui olhando e falei, legal, vou fazer um túmulo e vou pôr o nome do Douglas Adams. Dele eu coloquei, né? Então, quando você vai pesquisando, assim, faz essa pesquisa mais profunda, né? Você começa a ter ideias diferentes do que você pode adicionar na ilustração. E isso vai tudo somando, né, gente? Então é muito legal você fazer dessa forma. Daí o retrô versus moderno. Eu não diria que você tem que escolher, assim, porque eu vejo muita gente fazendo o seguinte. Meu estilo é retrô. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer os personagens do Game of Thrones, mas com estilo de gibi. E daí a pessoa vai lá e faz, de estilo de quadrinho antigo. Daí ela vai lá e faz, mas é só isso. Não, sabe? Não tem mais nada que acrescente. Então, o que que eu falaria para você fazer é você deixar as ideias em primeiro lugar. E depois o negócio do retrô ou do moderno seria só estética, sabe? Seria mais na questão estética. Mas sempre coloque as ideias primeiro, porque isso que vai fazer a diferença, entendeu? Então vamos lá para a demonstração da ilustração agora. Que vai ter que ser rapidinho. Eu fiz meio que eu meio que preparei
os ingredientes já aqui, eu só vou juntando e mostrando para vocês. Então eu estava com essa ilustração, com esse rascunho aqui faz algum tempo. E daí quando o Mário convidou para fazer o webinar, eu falei, vou terminar essa ilustração e vou apresentar ela no webinar para mostrar assim, esse desenvolvimento de estilo, né? Então é assim que eu começo. Ó, tem um rough aqui, um rough sketch, que eu sempre faço, né? Eu faço com o pincel que eu mostrei para vocês antes, né? Que é esse de lapisinho, assim. E o objetivo desse é fazer, assim, bem solto, mais solto possível, sabe? Colocar a ideia no papel do jeito que vem, rabiscar, rabiscar. Depois eu apago muito nessa parte também, assim. E depois que eu faço isso, geralmente eu faço um rascunho mais fino, né? Para definir mais coisas. Então foi isso que eu fiz aqui também, ó. Eu defini, deixa eu duplicar a camada para ficar mais escurinho. Eu defini mais os objetos. O que eu pensei nessa ilustração? Eu pensei, eu vou fazer o Dexter, do laboratório de Dexter, e eu vou juntar com outra coisa que eu gosto, que é música. E eu gosto muito dos Pixies, né? E eles têm aquela música do Where is My Mind? E daí eu pensei, eu vou pôr o Dexter e vou pôr vários cérebros nas jarrinhas ali do laboratório dele, né? Vários cérebros. E daí eu vou escrever aqui em cima, Where is My Mind? O nome da música, né? Então o Dexter vestido parecido com o vocalista do Pixies, né? E cantando Where is My Mind? E os cérebros dele, né? Nas jarrinhas. Então ele tem essa ironia. Então, igual eu falei, se eu fizesse só o vocalista do Pixies parecido com o Dexter e deixasse por aí, provavelmente não ia ser legal, não ia chamar muita atenção. Mas se eu coloquei essa ideia, né, do Dexter junto com aqui, ó, aqui no cantinho. Esse é o vocalista do Pixies. Eles são parecidos, né? Esse que me veio na cabeça. Eu falei, vou juntar os dois. Se eu tivesse só feito isso, já seria legal, tal. Mas não tinha essa ideia ainda da ilustração. Então isso de estar a cabeça dele, Where's My Mind, né? Os cérebros ali nos jarros e ele cantando Where's My Mind, deu essa ideia da ilustração. Então isso que é o importante. Nossa, vou ter que correr porque daqui a pouco está na hora das perguntas. Então vamos lá. O que eu faço depois disso, desse sketch fino, né? Vamos ir aqui para baixo. Eu começo a colocar a cor principal, né? Então antes eu falei um monte, né, que não era para usar sempre a mesma cor e nesse caso estou usando azul de novo, né? Mas como eu falei, é a minha cor predominante. E para fazer essa cor, eu uso esse pincelzão aqui, ó, que é aquele que eu mostrei antes para vocês que simula o acrílico. Então eu faço vários fundos, ó, tem 1, 2, 3 fundos. Eu faço isso por chatice mesmo, sabe? Eu gosto de deixar o meu desenho parecido com o que eu faria no tradicional. Então no tradicional eu não iria lá só e dava um Ctrl Backspace e preencheria de cor, né, a tela magicamente. Eu teria que ir lá com o pincel e fazer. Então eu pego esse brush, né, e daí eu passo nele inteiro, com toda a paciência do mundo, né. E o que acontece? Se você chegar bem pertinho, ele vai dando textura, né? Ele vai dando essa textura, não fica aquela cor flat. Então é isso que eu faço sempre. Eu vou, ó, parece que de longe não tem nada, né? Mas e quando você chega perto, você vê que tem textura. Então, tudo isso vai adicionando ao seu estilo. Toda vez que eu faço uma ilustração, eu faço isso. Então, sempre a minha ilustração, depois você vê, tem uma unidade no estilo, né? Tudo meio, você vê que é do mesmo artista. Isso é por esses pequenos motivos, sabe? Por essas pequenas escolhas assim que você vai fazendo ao longo do processo. Então, logo que eu fiz esse meu fundo, né? Daí geralmente, eu faço como se fosse um frame nas ilustrações, que eu acho que isso ele meio que coloca como se fosse uma moldura mesmo, né, o desenho. Então, o que eu faço? Isso aqui do lado, essas colunas aqui, né, que eu coloquei aqui, esse microscópio, vai ser o meu plano, o meu primeiro plano, né, o foreground.
Então eu coloco ele sempre para fazer esse frame, né? Então viram que deu uma, ele coloca numa moldura assim o que você quer, sabe? Você tipo direciona o foco fazendo essa moldura. Então isso é uma coisa que eu faço muito nas minhas ilustrações para dar esse foco que eu quero. Então eu faço sempre, se tivesse foreground, eu faço ele primeiro, né? Porque o foreground também geralmente ele não é tão detalhado, né? Ele só usa essas cores mais sólidas. E daí depois que eu vou para o meu, digamos, para o meu personagem, para o meu ponto focal, né, principal, que no caso aqui é o Dexter, né? Então eu faço ali a cabeça dele, eu vou jogando, vou fazendo os detalhes, né? Primeiro eu faço tudo flat, assim. Primeiro eu faço com a cor mais pura, sabe? Ó, se chegar perto dessa, ela tá bem pura. Eu vou fazendo com a cor mais pura e daí eu vou adicionando os detalhes. Uma vez eu fazia da seguinte forma, eu pegava e adicionava, fazia assim mais ou menos, cor flat aqui, pronto, e eu passava para outra coisa. Vou fazer aqui agora o jarrinho. Eu fazia um pouco de jarrinho. O que eu estou começando a fazer, que eu acho melhor? Eu faço a renderização meio que toda do que eu tô, daquele objeto, daquele personagem da hora, eu faço meio que toda ali enquanto eu tô nele, sabe? Antes de passar para outra coisa. Então aqui eu meio que renderizei a cabeça dele, né, já, com os reflexos no olho, todos usando os meus brushes aqui, né? Opa. Esses meus brushes, esses 10 aqui, né? Sempre usando eles. E aí eu vou fazendo isso. Eu vou adicionando, vou colocando a cor flat e fazendo detalhe, colocando a cor flat e fazendo detalhe. Aqui tá a corda, deixa eu ir por partes. Daí aqui, ó, o violão, né? Vou adicionar alguns, digamos, machucados aqui no violão, né? Eu adiciono. Agora o braço, faço o braço. E tudo isso decisões conscientes, sabe? Igual eu falei, dá mais trabalho, mas quando você faz essas decisões conscientes do que você está fazendo e não é no automático, aí que teu estilo vai falar, sabe? Você vai tipo, comunicar que, é assim que eu desenho, né? Então você podia fazer, isso é mais fácil, né? Fazer tudo no automático, mas daí também o teu estilo não define. Então, ó, igual essas coisinhas aqui, ó, deixa eu mostrar. Deixa eu ver onde que tá a camada agora. Aqui na guitarra, nos detalhes, beleza. Então, ó, por exemplo, isso aqui, ó, o traste da guitarra, do violão, tá saindo, né? Tá saindo assim e dando uma entortadinha. Então, isso é decisão consciente, né, que eu fiz. Aqui, ó, os trastes não estão retinhos, eles estão tortos. Então, se você olhar, ó, tá tudo torto, né? Então, isso é uma característica do meu estilo. Esse, ó, o buraco do violão aqui, ó, não tem buraco de violão assim, né? A não ser que seja aquela guitarra flamenca. Mas, ó, ele tem esse buraco assim achatado, né? Então, tudo no meu estilo ele tem meio que isso, ele tem é meio tortinho, sabe, tudo. Então, são decisões que eu tomei assim para definir, né? E são coisas que eu repito para dar essa união de estilo. Então, depois que eu fiz isso, eu fui lá para o fundo, né? Aqui as prateleiras, depois que eu renderizei o Dexter do Pixies aqui. Daí eu fui para o fundo. Eu fiz as prateleiras, né? Deixa eu mostrar a camada para vocês em ordem para a gente não se perder. Aqui. Eu coloquei as prateleiras, né? Que primeiro você tem que pôr a prateleira para depois colocar os vidros, né? E sabe que essas lógicas da vida real às vezes funcionam bem quando você faz no desenho? Tipo, na vida real você não faz uma parede pintada. Você faz a de tijolo e depois você pinta. Às vezes você ter essa textura assim atrás e depois pintar por cima dá esse toque de realismo, assim, que é bem legal. Então, eu fiz essas minhas prateleiras, que daí eu fui para as minhas garrafas, né? Então, elas estão aqui. Aqui, eu desenhei todas elas, né? Eu
eu utilizei esse pincel aqui, ó, que é o meu de lápis, né? Então fui fazendo, ó, igualzinho, né? Esse pincel aqui que eu usei em todas elas. Eu usei muito esse pincel nessa ilustre. Eu gosto bastante que ele é suavezinho, assim, é bom de desenhar. E daí eu fiz todos os líquidos, né? Usando, ó, aqui eu já estou saindo do azul. Se eu quisesse, eu podia fazer tudo isso em tom de azul, né? Ou em 2, 3 cores. Aqui eu já estou saindo do azul. Então eu fiz os líquidos, daí eu desenhei a lápis com esse meu brush de lápis, né? Os cérebros, aí eu pintei eles de rosinha, né? Que é o cérebro, na verdade falam que é cinza, né? Mas eu fiz de rosinha porque o cérebro, a gente não está tentando seguir as coisas cientificamente corretas, né? A gente está tentando fazer algo bonito. Aí eu adicionei assim uma camada, ó, se eu ligá-la aqui para vocês, ó, para ela dar essa, como se eu estivesse atrás, né, do vidro, dar uma difusão nos cérebros. E daí os reflexos, que essa parte também foi bem divertida. Ó, todos os reflexos. Os reflexos aqui ó, eu mudei para a camada aqui para glow, então adicionar e eu dar esse glow, né? Que daí ele deixa, se não me engano, eu usei um cinza para ficar assim, deixa eu ver. Foi, ó, eu peguei cinza e aqui nos reflexos, no blending mode, né? Eu coloquei como glow, daí ele ficou esse azulzinho assim, se você passa por cima, ele reage com a cor que está por baixo, né? Então, para fazer os reflexos, eu fiz tudo utilizando essa camada aí do em glow. Aí eu coloquei os detalhezinhos, daí eu fui detalhando, né? A parte legal é de detalhar, você colocar as pequenas coisas. Coloquei umas bolinhas, né? Nos vidros. Aqui, ó, isso aqui é quase, aqui a gente já está partindo para finalização, assim, ó. Vou mostrar para vocês. Aí tá legal, assim, mas ainda tá meio flat, né? Tá meio sem profundidade. Dá até pra gente desligar a camada de rascunho aqui. Daí eu fui adicionando coisas para dar essa profundidade. Então no fundo lá, eu quero que a luz venha desse lado, né? Que a luz bata aqui na careca dele. Então eu adicionei essa luz ali nas prateleiras e um pouco de sombra desse lado aqui, né? Então aqui tem sombra, aqui tem a luz. Daí ainda falta profundidade, né? Eu queria adicionar mais ainda. Então eu peguei, coloquei mais um pouco de ruído, ó. Aqui, ó. Você lembra aquele brush que eu falei que faz um ruidinho assim na luz? Ó, que eu demonstrei na bolinha lá. Então aqui eu demonstrei. Aqui eu estou mostrando para vocês que eu usei ele. E daí eu fiz fiz mais um frame na ilustração de sombra. Aqui, ó. Eu adicionei aqui. E dei uma ainda aumentada nela. Eu fiz só assim, né? Eu aumentei um pouquinho mais para ficar mais perceptível ainda. E eu fiz né, essa sombra assim para dar mais foco ainda nele, né? E fazer mais ainda essa ideia de um quadro, de um quadro sem estar no quadro, né? Daí, vamos ver aqui. Daí as minhas ilustrações elas sempre têm um elemento de luz assim, bem forte. Se eu voltar aqui, ó, e mostrar para vocês, sempre tem a iluminação, tipo, é uma parte importante, sabe, do que eu faço. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar em outra aqui para mostrar o exemplo. Tururu, tururu. Aqui. Então, ó, aqui tem a iluminação que vem de trás do peixe, né? Aqui tem essa iluminação do sol. Então, eu gosto de usar aqui a lua, eu gosto com os coraçõezinhos, né? Então, eu gosto de usar bastante. Aqui atrás da máquina de escrever ali. Agora eu pintei tudo por cima, mas tá de boa. Eu gosto de usar bastante essa iluminação. Então, aqui ainda estava faltando isso. Então, eu adicionei mais aqui, vindo ali de cima, né? Agora que eu vi, dá até para aumentar um pouquinho. Para deixar mais... Aí. Você vê que legal que você vai fazendo, vai tomando forma, né? E isso é muito frustrante às vezes, porque você está no meio da ilustração e você fala, nossa, isso aqui não vai ficar bom.
não tá ficando como eu gostaria. E daí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e vai melhorando assim, e lá pro final que você vê, nossa, agora tá como eu gostaria, agora tá legal. Então é meio frustrante assim o processo, né, de você estar ali fazendo e nossa, mas não tá ficando legal. Mas no final vai dar tudo certo, confia. Então aqui a gente chegou, quando eu cheguei nesse estágio da ilustração, eu tive a ideia de dar um elemento a mais ainda. Falei, tá muito simples essa careca dele, eu vou abrir a cabeça dele. Já que nós estamos falando de ilustração, né, a gente pode fazer o que quiser aqui. Passou 2 minutos de 4h45, eu já passo para as perguntas, tá? Eu pensei, vou pirar aqui. Ilustração a gente pode tudo. E daí eu resolvi abrir a cabeça dele. Então, deixa eu tirar a cabeça, por essa aqui, ó. Então o cérebro dele é como se tivesse, né, escapado ali, fugido. Então eu adicionei essa parte aqui para dar essa ideia a mais, para ficar ainda mais único, sabe? E tá aí, ó. E ainda assim, agora que eu vou escrever Where is My Mind aqui, né? Eu vou escolher uma fonte, né, para eu fazer que fique legal, que não esconda os cérebros, que apareça bem, né? Provavelmente vai ser escrito de branco, mas a ideia é aparecer bem e tentar não cobrir os cérebros, né, que fazem parte, né? Eles têm que aparecer. Inclusive, eu pensei em pôr cérebros em mais jarros desse, né? Então, agora eu vou escrever Where's My Mind e aí eu daria por finalizado. Mas, claro, eu poderia continuar aqui muito tempo ainda nessa ilustração. Você sabe que você não termina a ilustração, é as pessoas que tiram ela de você, né? Então eu podia fazer mais coisas nessa ilustração, mas como eu tinha o webinar hoje, eu parei, foi aqui que eu parei. Agora daí, não hoje, né, mas eu vou adicionar a fonte aqui, Where's My Mind, e talvez adicionar mais cérebros, alguns detalhes a mais. Mas aqui dá para dizer que tá pronta, né? O que eu faria nesse momento? Eu daria um ar, deixaria um dia assim, sem olhar para a ilustração e voltaria e finalizaria. E o que eu gosto de fazer também? Olhar ao contrário, ó. Eu tenho um botão de atalho que eu fiz, que é o F. Se você tentar no Clips de Paint não vai funcionar, porque é eu que fiz esse atalho. Mas ele dá ele muda, né, o lado, espelha, que é legal para você perceber algumas coisas que você não estava percebendo antes. Então eu faço muito isso para ter essa ideia, assim, se tá legal mesmo ou se não tá. Você vê por outra perspectiva. Igual os caras faziam, né? Igual você faz no tradicional, às vezes, virar o desenho de cabeça para baixo, esse tipo de coisa. Então é bem vantajoso fazer isso para saber se você está no caminho certo, o que precisa melhorar, né? E assim que eu coloco o meu estilo em prática. Que nem eu comentei, sem tentar me limitar muito, ter algumas, mas pensar mais nessas coisas. O que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer. E mais nesse sentido, sabe? Não muito, eu vou me limitar aqui, vou colocar várias limitações para eu seguir isso aqui à risca. Não, eu tenho coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, e eu faço isso, sabe? Que acho que o resultado final acaba sendo muito mais criativo e com menos algemas, né, para o artista. Eu vou passar para o Mário, então, para ver se ele tem alguma pergunta a fazer, e daí a gente vai conversando. Está aí, Mário? Estamos aqui. Muito obrigado, Lucas, por esse incrível webinar. A gente adorou. E agradecemos a todos vocês que estão participando ao vivo. Vamos começar com uma pergunta aqui da Rebeca Ferrari. Boa tarde, amo suas artes. Teriam link das brushes, a meio fato de serem texturizadas? Legal. Obrigado, Rebeca. Ela Em, fez? Ela não fez a pergunta no final, né? A meio fato de quê que ela falou? de serem texturizadas. Se tu tem um link de brushes, ou onde que tu encontras os teus Ah, materiais? então, ó, é difícil eu responder onde eu encontro, porque nem eu mais sei onde eu encontrei. Então, o que eu costumo fazer? Eu vejo um brush que eu gosto e eu coloco na minha pastinha. Eu testo ele primeiro, né?
Ele não vai assim já para o lugar de honra, né? Eu testo ele, ver se ele merece. E ó, tem esse aqui do Grain, que eu uso bastante também, que ele adiciona ruído, né? Então eu faço esse teste e daí eu adiciono. Onde eu encontro às vezes na comunidade do Clip Studio Paint, eu às vezes vejo vídeos no YouTube que os caras sugerem, né? Alguns brushes, ou eu vejo as pessoas usando o brush. Já aconteceu muito isso, eu vi um cara desenhando, falei, bah, esse brush que ele usou combinaria com o meu estilo, vou ver onde que ele encontrou, ou vou tentar encontrar um semelhante. E daí eu ia atrás e conseguia encontrar. E daí o que eu faço muito é também modificar, né, os brushes. Então todos os meus brushes, eles não são originais. Eu vou modificando eles como eu quero, né, que ele se comporte. Então eu vou aqui nas configurações dele e eu vou mudando, né? Vou mudando tudo aqui até ele ficar de uma forma que eu goste. Então eu diria para ficar de olho assim no que você gosta e, e daí baixar, né? Procurar gratuito ou pago e ir montando a tua biblioteca, né? Em, Temos aqui outra pergunta da Luiz Farias. Será que no fim ele pode mostrar a ilustração que está na janela de SubView? O que te chamou a atenção sobre a Ah, paleta de cores? sim, no Subview aqui? Aham. Ah, então, eu ia até falar dessa ferramenta que eu acho bem legal, que você não precisa ficar dando Alt Tab, né, no Pinterest ou em uma pasta do teu computador para ver as referências. Você pode carregá-las aqui, né? Então, você vai aqui e carrega todas. Então, aqui, eu não sei se ela está falando dessa aqui, mas eu fui pegando várias ilustrações como referência para essa que eu criei. Então, tem até essa aqui que é uma original do laboratório de Dexter, de uma prateleira, né? Então, ó, pode ver que tem várias ilustrações, ó, essa ideia da luz, né, que eu peguei também. Tem vários elementos que eu usei aqui na minha ilustração, tirando dessas aqui, né? Mas a minha ilustração não parece uma cópia delas, né? Ela é algo original meu. Mas eu fui pegando vários, fui tirando uma coisinha de uma, de outra, e também coisas da vida real, né? Coisas, tipo, eu procurei esses tubos de ensaio, esses vidros, assim, olhei para uns que tem aqui em casa, que são em formatos diferentes, e fui fazendo dessa forma, né? Então, você fazendo essa mistura não parece que é copiado. E daí dessa ilustração aqui, não sei se ela tá falando dessa, mas eu salvei ela por causa desses ângulos tortos que tem, né? A porta meio tortinha, tudo é meio tortinho, e também por essa ideia da luz, né? Vindo dos quartos. Então você vai pegando uma coisinha de cada um para criar a sua própria, né? Uhum. Bom, ele agradece a tua resposta. Bem isso da que ele estava falando. E, Uhum. outra pergunta aqui é qual que é a tua ferramenta preferida no Clip Studio Paint? E outra, qual que é a que tu acha que as pessoas eh, não conhecem tanto, mas tu acha que é bem poderosa? Então, uma das que eu mais gosto é essa aqui que eu acabei de falar, que é a Subview. Mas tem uma legal também, que é o Color Mixer, que isso é um pouco mais novo, na verdade. Que deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui nesse cantinho aqui. Deixa eu ver como é que eu reseto isso, essa cor. Ou consigo demonstrar assim mesmo. Acho que eu não vou conseguir demonstrar. Mas o Color Mixer, o que ele faz? Ele mistura as suas cores. Acho que tem um pincel que faz isso. Deixa eu ver aqui. Ele mistura as cores de uma forma mais realista, mais parecido com o tradicional. Aqui, ó. Aqui tá fazendo. Que é assim, o que acontece muito no digital, né? É você. Olha, parece tinta. Você tá misturando tinta mesmo, né? O que acontece no digital é que às vezes você vai misturar uma cor e fica meio cinza. Tem um cinza assim que aparece, tipo, oi, tudo bem? Pô, não te chamei cinza, por que que você tá aí?
e daí você não é a mistura que você queria ter feito, sabe? Isso acontece muito no digital, que daí dá aquele look digital, né? Que às vezes quer evitar, né? Eu não quero que fique com esse gradiente super certinho, né? Eu quero que tenha um feeling que foi feito à mão, né? Então essa atualização do Clip Studio, ela faz as cores misturarem de uma forma mais natural, como misturaria no tradicional, né? E não fica aquela coisa bem digital, assim, aquele cinza assim que aparece do nada. Então eu diria que essas duas coisas são muito legais. E além disso, aqui o time-lapse, né? Que você pode gravar. Eu não costumo gravar tanto time-lapse agora, eu já gravei mais. Só que aqui é bem legal que você coloca gravar e você esquece que ele está gravando, sabe? É diferente de você, eu tenho que abrir por exemplo, o OBS para gravar minha tela e eu tenho que ter dois monitor para gravar outro monitor. É muito difícil, sabe? Eu já gravei muito time-lapse assim, e é muito ruim porque você fica ali na tua cabeça, pô, tá gravando time-lapse, eu tô aqui desenhando, eu tenho que fazer direito. E assim, essa função de time-lapse do Clip Studio, ela faz isso no background, né? E você nem percebe que está fazendo. Então, eu acho bem vantajoso por esse motivo. Acho que eu consegui lembrar que eu gosto assim bastante, que eu uso, são com mais frequência são essas, né? O Subview aqui, eu adoro essa ferramenta aqui. Uhum. Outra pergunta é, quando tu consideras que uma ilustração está já pronta, que não tem mais que mexer nela? Então, eu disse ali que as pessoas tiram a ilustração de você, né? Não é você que terminou. Eu acho que isso é bem real, assim. Se eu pudesse, eu continuava. Às vezes eu enjoo muito, eu falei, chega, que não, às vezes você enjoa de olhar aquilo. Mas na maioria das vezes é porque você tem que entregar, ou você, até se não é algo para algum cliente, né, se é um trabalho pessoal, você pensa, pô, tô aqui trabalhando nessa ilustração faz mais de um mês e eu não terminei ela ainda, né? Tá bom, assim, terminei e fique como ficou e é isso aí, né? Você abraça isso. Então, muitas vezes, eu acho que em toda a área da arte, né? É meio que assim. Você tem um certo nível que você acha que tá pronto. Tipo, essa daqui, se eu escrevesse o Where is My Mind aqui no meio, eu diria que daria para postar, assim, ou mandar para o cliente, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu faria muito mais coisas. Eu é, colocaria mais cérebros, né, ali como eu falei. Eu faria assim faria os highlights assim em lugares específicos, né? Eu acho que isso aqui eu vou fazer ainda depois, mas eu faria para destacar mais, né? Eu colocaria mais detalhes aqui no rosto, né? Colocaria mais luz aqui batendo na careca dele. Enfim, e eu, né, trabalharia muito mais. Só que tem uma hora que você tem que entregar, né? E daí qual hora que é para mim? Ou acabou teu prazo e você tem que fazer isso, ou você deu meio que não tá com saco, às vezes, pode acontecer, né? Você terminar uma ilustração e eu quero já partir para a próxima coisa aqui, porque isso aqui não tá, né, não tá dando certo. Eu não gostei mais muito dessa ideia, eu quero partir para outra. Vou deixar terminado isso. Ou ainda você tem consciência dos processos que da sua forma de fazer arte, né? Então, eu mostrei aqui para vocês o meu processo do começo ao fim. E eu tenho consciência de que é isso que acontece quando eu faço uma ilustração minha. Então, se eu fiz tudo isso né, fiz todos esses processos, adicionei a luz, tudo, eu também vejo como uma forma de, terminou, tá acabado isso aqui. Então, por isso que é importante o treino, né? Você começa a ter consciência de várias dessas coisinhas, assim,
do seu próprio estilo, né? Das suas escolhas, de quando uma ilustração para você tá boa, porque daí você ilustrou tanto que você já conhece aonde você pode chegar, sabe? Então, às vezes você vê, não, posso dar um pouquinho mais do que isso para ela ficar pronta. Daí você vai até esse ponto, né? E daí você, agora terminou. Fiz todo o meu processo, tô achando bonito e tá comunicando o que eu queria comunicar, assim. Então, mesmo que eu possa adicionar detalhes eternamente, eu vou deixar como terminado isso e vou partir para a próxima, né? Então, essa seria a minha resposta complexa para essa pergunta simples. Bom, nunca tem resposta simples, né? E infelizmente, Lucas, o nosso tempo passou voando, Sim. mas vamos deixar a nossa última pergunta para alguma recomendação para quem ainda se sente um pouco perdido, como achar seu próprio estilo, alguma sugerência extra que tu possas aportar? Uhum. Então eu vou falar da minha experiência, né? O que eu gostava muito de fazer o que eu achava bonito era os desenhos cartoon dos anos 40 e 50, tipo Betty Boop e meio que estilo que putz, como é que é o nome daquele jogo? O Cuphead. Meio que estilo do Cuphead, sabe? Os backgrounds em aquarela, e daí aqueles olhos cartoon, né? Aqueles olhos, tipo, deixa eu fazer aqui. Aquele olho assim, né? Com aquele triângulozinho, né? E daí, eu gosto disso, acho que o meu estilo vai ser meio que isso. Daí eu começava a fazer as coisas e não, mas tá muito parecido com Cuphead. Cuphead já existe e, né, enfim. E eu também não gostei muito de fazer isso aí, para mim é muito simples, sabe, fazer o olhinho ali daquela forma e tal. Não gostei de fazer. E eu fui fazendo esses testes toda hora. Então, eu diria para você que está começando assim a desenvolver o teu estilo, a você tentar não definir essas coisas assim antes de você testar. Então testa, vê se serve para você ou se não serve e daí faz a nota mental ali e continua. Que é assim que você vai faça bastante, né? Você vai ter que fazer isso muito para ir definindo essas coisas. Então é prática mesmo, prática e ao tempo. E daí para você manter isso atualizado, eu defini meu estilo é esse. Você não pode cometer o erro de, agora eu parei aqui, parei de procurar. Eu ainda adiciono brush aqui na minha biblioteca de brush. Eu ainda adiciono cores. Tipo, esse laranja aqui é uma coisa nova que eu fiz mais para esse jarro aqui, para ficar mais chamando atenção. Então sempre procure assim, porque às vezes você está preso na tua bolha do Instagram ou de outra plataforma, né? Está preso na tua bolha de coisas que você está vendo ali, que o algoritmo te sugere, e você não sai daquilo. Isso que está sendo um grande problema, assim, na minha opinião, sobre o algoritmo, né? Você fica muito... É diferente de você estar ouvindo uma música de um amigo chegar para você e falar, já ouviu, sei lá, já ouviu Two Door Cinema Club? Você, não, nunca ouvi. O teu amigo sugere, você vai lá e ouve, e fala, nossa, que banda legal, começar a ouvir. Isso é muito difícil de acontecer com o algoritmo, né? O algoritmo do Spotify. Ele não vai te sugerir algo que, falando de música, né? Ele não vai te sugerir algo que te surpreenda, porque ele está sempre sugerindo coisa que está na tua bolha. Então, acho que com ilustração é a mesma coisa. Você tem que tentar sair dessa bolha aí que você está, porque às vezes você está recebendo coisas lá de 2015 e o teu estilo está muito ultrapassado, está lá atrás. Então, tenta ver coisa nova, tenta conversar com outros artistas, sempre trocar ideia, assim, porque é dessa forma que você não vai deixar o teu estilo estagnado. Então, essas duas coisas, para quem já tem estilo definido, eu diria isso, não fique dentro da bolha, sempre procure, fale com outros artistas. E para quem está começando, teste bastante.
faça muitos testes que você vai chegar em algo que você olhe e fale, pô, gostei, é isso aí mesmo. Muito obrigado, Lucas, por essa masterclass que tu tens feito e preparado hoje. Todo mundo adorou. E antes de ir embora, eu vou compartilhar com vocês algumas informações finais. Aprende mais sobre o Clip Studio Paint, visita nosso site clipstudio.net/n ou graphicsly.com. Como eu comentei inicialmente, nosso webinar está sendo gravado e a gravação vai ser subida ao nosso canal do YouTube, Clip Studio Paint Channel e Graphicsly. E para mais informações sobre o Lucas, seguir os seus projetos, processos, vídeos e tudo mais, não esqueçam de seguir ele no Instagram como LP Lucas e no resto da sua social media, LP Lucas Arts, YouTube, TikTok e seu site lplucas.com. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado aí, Mário. Estamos sempre junto aí. Quando precisar, é só chamar. E valeu, galera aí que acompanhou, que fez pergunta. Obrigado aí aos colegas ilustradores, que eu sei que estão aí também. Um abraço. Um grande abraço, então, para todos vocês e fiquem atentos às nossas redes para mais webinars em português ou em outras línguas, informações sobre Clip Studio Paint, tips, tricks e tudo mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.